E o Liberdade de Opinião começa direto do Rio de Janeiro, para onde nós vamos agora conversar com o jornalista Sidney Rezende. Bom dia, boa sexta-feira, hein, Sidney? Para nós todos. Colombo, bom dia. Senhoras e senhores, bom dia também. Mais uma sexta-feira, mais um dia que começa fervendo aí no Rio, hein? E não é? Mais um dia, hein? Que coisa. Pois é. Bom, o secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, foi preso agora de manhã durante uma operação. Havia um mandado de prisão preventiva contra ele, mas ele, quando os policiais chegaram, apresentou um atestado de Covid-19 e, por isso, vai ficar em prisão domiciliar. Está preso em casa, mas está preso. Ele é investigado por supostos desvios em contratos de assistência social, quando era secretário desta pasta nos governos de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Também há um mandado de prisão contra a ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson. Ainda não foi localizada. Nossa reportagem está atenta, ligada ao que está acontecendo no Rio. Ela promete se entregar, segundo a assessoria, ainda hoje. Sidney, nessas últimas semanas, nós temos acompanhado aqui na CNN operações das mais diversas. Desde aquela que foi ao Palácio para busca e apreensão na residência oficial do governador Wilson Witzel, afastado do cargo, escritório de advocacia da mulher dele, prefeitura do Rio de Janeiro, apreenderam inclusive o celular do prefeito do Rio de Janeiro, algo absolutamente incomum. Nesta última semana, operações das mais diversas, e aqui eu não estou entrando no mérito da denúncia especificamente de cada uma dessas operações, né? Mas busca e apreensão na casa do Eduardo Paes. Ontem, esta operação na prefeitura e na casa do Marcelo Crivella, que são dois candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje a operação determinando a prisão da Cristiane Brasil, que também é pré-candidata, né? O termo correto ainda é pré-candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro. É possível fazer um apanhado geral do Rio de Janeiro, respeitando as especificidades de cada caso, Sidney? Colombo, pensei que você não fosse terminar, né? E você Olha, falou se eu só uma quisesse ir um parte... pouquinho mais longe aqui, eu acho que... Não é? Você usaria aí quase metade de liberdade de opinião e é desalentador. Pedro Fernandes, inclusive, foi candidato ao governo do estado na última eleição, que Witzel ganhou, e se saiu muito bem. Um jovem, 37 anos, com um currículo extraordinário, experiência em gestão, em administração. Se eu não estou enganado, acho que eu não estou, ele tem especialização em Harvard também. Um rapaz, portanto, jovem, com uma carreira bastante promissora para diante. São supostas denúncias, supostos envolvimentos. As denúncias não são supostas, elas existem, mas o suposto envolvimento dele, de Cristiane Brasil. No caso específico dele, portanto, um rapaz com um grande futuro, teria uma influência nessa eleição, de uma família de políticos também. Rosa Fernandes, mãe dele, tem muitos votos, ela já é conhecida tradicionalmente na política da Zona Norte do Rio de Janeiro. O avô dele, Pedro Fernandes, foi deputado estadual também, portanto, de uma linhagem política. O mesmo, pode-se dizer, desta linhagem política, a Cristiane Brasil, porque ela é filha de Roberto Jefferson, presidente do PTB, ela tem enorme influência no PTB, candidata, pré-candidata agora à Prefeitura do Rio de Janeiro. Portanto, são dois políticos, apesar de uma idade não muito avançada, com experiência dentro de casa, conhecimento da máquina pública e já testados. Tudo o que você poderia imaginar como ingrediente para você ter um bolo saboroso. E aparentemente deu tudo errado se o Ministério Público e a polícia estiverem corretos. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo caso, de fato, nós estamos, parece que em linha e em fila, quase dizendo o seguinte: o senhor é pré-candidato, o senhor é pré-candidato, então, por favor, ali se apresenta na mesa da polícia e não da política. O que é grave é que, normalmente, o sistema é mais ou menos o mesmo. São licitações fraudulentas, onde se tem um operador do lado de cá do balcão, se entendendo com o operador do outro lado, faz-se um contrato público e se repassa dinheiro para os envolvidos na propinagem. Estamos falando aí algo em torno de 5% a 25%. E a Fundação Leão 13, como se vê, ela foi alvo dessa investigação de 2013 até 2018. Mas há uma outra investigação ainda não divulgada que poderá redundar em aprofundamento da Fundação Leão 13 depois desse período.
O atual governador, que era vice de Witzel, Cláudio Castro, é tido como uma pessoa com grande influência na Fundação Leão 13, embora ele não tenha nada a ver com esta investigação. O que quero dizer apenas é onde estavam os deputados da Assembleia Legislativa que não detectaram estas irregularidades e foi necessário que a polícia e o Ministério Público agora levantasse esse tipo de denúncia. Por quê? Será que há conluio, há compartilhamento, há tolerância a isso? Por que não funciona? Por que o tal do compliance, o sistema de controle interno também não verifica esse tipo de desvio? Por que essas licitações se repetem? Estamos falando aqui de uma proporção que não é a maior da semana, não, mas estou falando de um valor tão expressivo, que tem 120 milhões de reais envolvidos nesse processo. Então, o sistema está muito errado no estado do Rio de Janeiro e em muitos outros estados também. Se verifica que são sempre milhões que vão para o ralo. Agora, Sidney, muitos desses pré-candidatos à prefeitura, Eduardo Paes, Marcelo Crivella, Cristiane Brasil, têm sempre um argumento em comum para apresentar. Olha, nós estamos próximos das eleições agora, das definições das candidaturas, convenções partidárias, olha, de escolher o vice, de montar chapa de vereadores. Essa denúncia chega nesse momento para me prejudicar politicamente. É claro que é um argumento que vai ter de ser provado ali adiante. Mas você vê, Sidney, de novo, respeitando as particularidades de cada caso, alguma tentativa de interferência, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, nas eleições municipais do Rio de Janeiro? Sejamos sensatos. Se a polícia e os procuradores do Ministério Público, em levantamentos e investigações, detectam de que já há indícios envolvendo alguém, uma pessoa pública, mesmo que o processo eleitoral não tenha começado, é melhor acelerar e evitar que seja no ano eleitoral, a menos de 20 dias do início da propaganda eleitoral. Então, de fato, esses candidatos e pré-candidatos, eles não estão destituídos de razão quando eles dizem que consideram estranho ou, pelo menos, suspeitam uma investigação em que ela é anunciada nesta proporção há dias do processo eleitoral começar para valer. Não me parece correto esse tipo de investigação que chega assim quase em cima da reta inicial da campanha ou final da eleição, porque ela acaba mexendo com o processo eleitoral, com o humor e o raciocínio e o equilíbrio do eleitor. Quando o eleitor diz, puxa, eu queria votar nesta pessoa, mas ela está envolvida aqui em falcatruas, irregularidades, desvios, e mais adiante se comprova que ela não estava envolvida, ou não era naquela proporção que a denúncia colocou no primeiro momento, ou ela não mereceria de maneira espetacular e espetaculosa ter o seu rosto, seu nome, toda a sua biografia lançada nos meios de comunicação, tanto na internet, rádio, televisão e outras plataformas. Isso é uma injustiça, isso é um absurdo e isso não é correto. Então, não me agrada que estas investigações elas desemboquem em uma parcial conclusão a poucos dias ou a poucos meses da eleição. O ideal é se acelerar para evitar. E aí o Ministério Público, a Polícia Federal e as autoridades deveriam ter um pouco de cuidado. Agora, daí dizer que isso está sendo movimentado para prejudicar A ou B, pode ser? Pode ser, mas não é uma generalização. E vamos ver o outro lado também. Os investigadores vão dizer, mas se quer o quê? Que a gente, tendo já todos os elementos, espere que alguém se eleja para depois começar? Aí sim pode-se dizer que está se tentando um golpe na urna. Então tem esse outro aspecto também. Mas repito, o ideal é que as investigações não fossem lançadas às suspeitas a poucos dias das eleições. Isso traz um certo cheiro de enxofre e isso não é bom. Bom, vamos a Brasília agora, porque o ministro Luiz Fux tomou posse como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. A vice é a ministra Rosa Weber. No discurso de posse, o ministro Fux disse que não vai permitir recuos no combate à corrupção e citou a contribuição que o Supremo deu à Operação Lava Jato. Vamos acompanhar. Não admitiremos qualquer recuo no enfrentamento da criminalidade organizada, da lavagem de dinheiro e da corrupção. Não permitiremos que se obstruam os avanços que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos, em razão das exitosas operações de combate à corrupção, todas autorizadas pelo Poder Judiciário brasileiro, como ocorreu no Mensalão e com a Operação Lava Jato.
Sidney, o ministro Luiz Fux é tido como um dos ministros defensores da Operação Lava Jato dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Estabeleceu-se, não sei se de forma justa ou injusta, essa divisão ali dentro, né? Daqueles mais garantistas e dos mais punitivistas, que estariam mais ao lado da Operação Lava Jato, e o Fux, ministro Fux, presidente da Suprema Corte, estaria deste lado. Haverá alguma alteração na sua avaliação, na forma como o Supremo Tribunal Federal trata com a Operação Lava Jato agora, sob nova direção? A Lava Jato terá mais anteparo do que tinha antes no Supremo Tribunal Federal? Sim, o ministro Fux, eu acho que vai fazer uma administração para marcar a era Fux. Ela não vai ser de cor opaca, não. Acho que ele vai se fazer apresentar, da mesma forma que ele se veste, né, de maneira até vaidosa, especial, de forma tão própria, né, com aquelas golas que somente ele se utiliza, o cabelo, né, penteadinho, né, sempre bronzeado. Ele faz muitas caminhadas aqui pela orla. De vez em quando eu encontro o ministro Fux, certa vez, ainda à época da Lava Jato, com o Sérgio Moro ali em evidência, eu o encontrei no aeroporto e perguntei a ele como é que ele interpretava aquelas ações do Ministério Público, né, e do juiz Moro. Ele fez elogios rasgados, até eu achei 3, 4 pontos acima do que eu esperava que ele fosse elogiar. Ele, de fato, aprecia a Operação Lava Jato e ele, de fato, até por vaidade, até para respeitar a sua biografia, vai fazer uma gestão marcante. Este ponto me pareceu importante. Agora, ele é um juiz. Ele é um integrante do Supremo. Claro, por ser presidente, muitas das decisões, elas dependem desse espírito da presidência e da sua consciência e da sua interpretação pessoal em relação à Constituição. Mas ele é um. Não significa que ele vai impor e alterar certas regras internas de funcionamento da Procuradoria-Geral da República, ou que ele vai privilegiar uma determinada ação, tirando ela do final da fila para colocar na frente. Eu acho que isso jamais, isso não aconteceria. Mas ele, de fato, ele e o ministro Fachin são favoráveis à Lava Jato. Quase como se você pudesse dizer que o Toffoli e o Gilmar Mendes estariam do outro lado, né? Eles são, esses quatro têm interpretações, são diferentes entre si, e a interpretação é diferente em relação à Lava Jato. Este ponto que você destacou, e muito bem destacou, eu achei muito bom. Agora, tem um outro elemento também que, se você me permitiria, eu queria lembrar, e ele disse isso no discurso, alguma coisa como os impasses políticos, partidários, devem ser resolvidos no âmbito dos políticos e não levar para a justiça. Então, se vê que ele se sente incomodado em relação a isso. Você prestou muito bem atenção neste tema, tanto é assim que a gente separou um outro trecho aqui do discurso do ministro Luiz Fux, em que ele faz exatamente essa crítica aí para a qual você chamou a atenção, da chamada judicialização da política. Vamos acompanhar. Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, os poderes legislativo e executivo, devem resolver interna corporis seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Agora, Sidney, aquele dilema, né? É a politização da justiça, é a judicialização da política, porque a gente não deve esquecer também que a todo instante tem um partido político, termina uma votação no Congresso Nacional. Quem perdeu, em 10 minutos, está batendo na porta de um ministro do Supremo Tribunal Federal para pedir a revisão daquilo que aconteceu no Congresso Nacional. Ou seja, se estabeleceu uma relação ali realmente confusa entre o Judiciário, especialmente entre o Judiciário e o Congresso Nacional, né? Cá para nós, eu acho que o ministro Fux está certo. Tem uma série de tomadas de decisão, de discussão, de debate no âmbito do legislativo que não tem cabimento você levar para o Supremo Tribunal Federal, que tem muitas incumbências, tem muita coisa para decidir. Então, que os políticos também discutam mais entre si. Há de se registrar que, em meio à pandemia, muitas dessas discussões, elas perdem muito a condição. Uma vez um deputado me disse o seguinte: Sidney, é tão diferente você estar presencialmente no plenário, quando você discorda de alguma coisa, você levanta correndo, vai até lá o microfone, pega o microfone e diz: Vossa Excelência disse uma grande bobagem, gostaria que retirasse esse pedido ou esse pleito nesse momento, quando temos outros mais importantes como esse. E às vezes a Vossa Excelência do outro lado diz assim: Vossa Excelência tem toda a razão, já está retirado, porque presencialmente existe um peso, uma rapidez, uma dinâmica tradicional da política parlamentar. E quando você faz isso de maneira virtual, ela não tem o mesmo ímpeto, ela não tem a mesma presença
diferença de peso, né, do debate democrático. Agora, é preciso que o Legislativo tome as suas decisões de maneira mais intracorpore, né, evitando levar certos temas para o Supremo. Outros ultradelicados, não tenha dúvida, porque o Supremo tem essa importância por pertencer ao Poder Judiciário e ajudar na harmonia dos poderes. Esse evento específico que o ministro Fux fez esses pronunciamentos, né, e nós destacamos esses 2 pontos, você destacou os 2 pontos aqui, e eu estou comentando para o público, eu achei muito importante porque o ministro Marco Aurélio, um pouquinho antes do Fux fazer o pronunciamento, disse o que imaginava que poderia ser o executivo ideal, né, dando uma certa letra, uma certa sugestão para o presidente Jair Bolsonaro, líder do executivo, que estava ali. O ministro Fux, por sua vez, deu um norte de que vai continuar, ele vê com simpatia, toda e qualquer investigação que envolva corruptos e alcance detalhes da corrupção. Então, isso é muito importante. E o ministro Fux, por sua vez, mandou um recado para o Legislativo, o Rodrigo Maia estava lá também, alguma coisa como, olha, vocês políticos decidam aí no âmbito da política e não fica chamando a gente do judiciário. É um pouco como se você arrumasse uma encrenca e depois chamasse seu irmão mais velho para bater no outro coleguinha, né, que você acha que está apanhando. Acho que não é muito por aí, não. Acho que o ministro Fux está certo. A CNN Brasil falou com exclusividade com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. É a primeira vez que Guterres dá uma entrevista para uma emissora brasileira. Nós falamos com ele sobre diversos assuntos, um dos principais, a pandemia do novo coronavírus, mas falamos também de crise na Amazônia, a necessidade de mudanças no Conselho de Segurança da ONU e nós separamos um trecho. Nós vivemos hoje uma situação de grande fragilidade. Temos um desenvolvimento científico extraordinário e, no entanto, um vírus, o Covid-19, que é microscópico, pôs-nos de joelhos. Nós não temos as alterações climáticas controladas e corremos um risco seríssimo em relação ao futuro do planeta. Tem-se falado muito nos incêndios na Amazónia e na desmatação na Amazónia, mas a verdade é que, se repararmos, no ano passado nós tivemos incêndios devastadores no Ártico, na Sibéria, na Groenlândia, no Canadá, em África, na Indonésia e, portanto, estamos perante um fenómeno mundial em que a soberania dos Estados deve ser reconhecida, mas ao mesmo tempo tem que haver um esforço coletivo, quer para reduzir a perda de floresta, quer para reflorestar. As relações de poder a nível internacional não são claras e há um sentimento de impunidade. Cada um entende que pode fazer o que quer. O Conselho de Segurança que temos nas Nações Unidas, que, como se sabe, está muito dividido, e onde as relações entre as maiores potências nunca foram tão disfuncionais como são hoje, isso torna muito difícil resolver de uma vez por todas estes conflitos que vão proliferando por esse mundo fora e, sobretudo, em zonas como o Médio Oriente ou ainda partes do continente africano. Esse nosso desejo de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, que era quase uma obsessão, por exemplo, no governo Lula, acho que já ficou para trás, né? O governo Bolsonaro não toca nesse assunto, pensa mais numa reforma desses órgãos multilaterais, ONU, OMS. Mas o que te chamou a atenção aí nesse trecho que nós separamos da fala, da entrevista exclusiva do secretário-geral da ONU, hein, Sidney? Colombo, não só nesse trecho, mas numa entrevista que eu assisti como um todo, né? O que acontece? Você acompanha uma entrevista dessas, fala, falou mais do mesmo, né? Não trouxe nada de novo. Não, nós estamos aí numa outra dimensão, num padrão, como eu brinco, internacional, né? Um líder da envergadura do ex-primeiro-ministro de Portugal, na função que ele tem tem que andar entre os cristais, né? Evitando que uma taça bata na outra, né? Então, ele não diz assim, olha, a Amazônia está ardendo em fogo, está ardendo em chamas. Ele diz, olha, tem o problema da Amazônia, mas tem também na Sibéria, tem também a forma como o homem anda se relacionando com o meio ambiente. Mas todo o recado foi dado. Só que ele defende o multilateralismo, que ele defende que os países enfrentem os problemas globais de maneira unida. Então, há uma diferença de pensamento da nossa área exterior no Brasil em relação ao que a ONU e outras instituições e outros organismos internacionais defendem. Então, por isso que o Brasil, de certa maneira, não continua
continuou aquela reivindicação que existia até o governo passado de ter assento no Conselho de Segurança. Agora, que é preciso que o Conselho de Segurança se rearrume, sim, só tem 5 países, né? Hoje, quem é que decide os destinos do mundo nesse Conselho? Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. O próprio Guterres disse, isso não representa o mundo. E não representa mesmo o mundo. O Brasil postular um lugar ali não é nada demais. O Brasil é uma potência internacional por toda a sua importância no cenário. Às vezes a gente não dá muito valor ao Brasil, mas o Brasil poderia ali ter assento. Nós traríamos alguns problemas para dentro de casa, mas também ajudaríamos a dar solução a muitos problemas globais. Agora, todo o recado do Guterres é no sentido de países se unirem para enfrentar problemas, tanto na pandemia como enfrentar problemas no meio ambiente. 2, é preciso que o homem pare de brigar com a natureza. E 3, que cumpra certas metas globais. Uma que ele destacou, inclusive, é aquela que faz com que todos lutemos para conter as emissões e, dessa maneira, atingir a neutralidade de carbono até 2050. E nisso o Brasil tem que estar dentro de alguma forma, ainda que defenda os seus pensamentos. Sidney, boa sexta, bom final de semana, hein? Para nós todos, um abraço. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.